sua passagem pela França, Lula participou da cúpula para um novo pacto com o diabo, não, um novo pacto financeiro global e em seu discurso voltou a criticar uma carta adicional que a União Europeia enviou ao Mercosul sobre o acordo entre os blocos. Acompanhe. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível, a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Nesta sexta-feira, seu último dia na Europa, Lula deve participar de um jantar em Paris oferecido pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Foi ele quem deu as joias avaliadas em 5 milhões ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mohammed é acusado de ser o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Dados da Organização Saudita Europeia para os Direitos Humanos mostram que a Arábia Saudita teve 129 pessoas executadas por ano de 2015 a 2022. Bom, vamos lá. Europa e a Arábia. Professor Marcelo Suano, como mestre em relações internacionais, um professor gabaritado para fazer esta análise, eu quero começar com você. Quais são as suas impressões destes dois momentos da viagem de Lula? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde ao Ricardo, ao Holiday, ao Paulo, a essa equipe maravilhosa da Jovem Pan. Todos sabem o tanto que eu sou apaixonado e por todo esse público que nos acompanha. Há muitos elementos, Pavinato, e eu começaria dizendo o seguinte, para aqueles que reclamavam de Sua Excelência o presidente Bolsonaro, porque ele era um indivíduo tosco, nós tivemos aí um dos modelos de falta de educação no trato de uma reunião de cúpula. Ele se referiu a todos que ali estavam como se fossem indivíduos sentados à mesa de um bar, falou de uma maneira acusatória, ele falou, veja, não quer dizer que a União Europeia seja santa e que ele não deveria ter feito isso. Não, o problema é outro. Ali ele praticamente fez um discurso para a sua galera e um discurso para dizer que ele é um protagonista mundial, que ele está acima da União Europeia, que ele está acima da França, que ele está acima de todo mundo e todos devem ouvi-lo. Me lembrou muito quando certa vez ele chegou em Israel e disse que estava na hora dos judeus começarem a ouvir, a baixar a bola, que tinham que ouvir, e os judeus diziam, mas peraí, esse cara está brincando conosco? E depois ele virou piada nas TVs de Israel. Por quê? Porque é um cara que não sabe se comportar. Aí tem outro elemento. É isso que ele falou dos judeus lá, que ele foi um ataque contra a ONU, né? Parecia que ele retomou a tese do complô mundial judaico. Exato, é quase isso. E a tese que o mufti da Palestina debateu com o Hitler. E olha que coisa curiosa, Pavinato. O mufti de Jerusalém na época. Ele fez esse momento recente um ano anterior. No anterior ele disse que o pai chegou no Knesset, eu acho que essa é a pronúncia correta, que significaria o parlamento de Israel, tinha que ouvi-lo. Mas ele é louco? Ou seja, aí os judeus ficaram olhando, na realidade, os israelenses. Judeu é uma coisa, israelense é outra. Porque dentro de Israel existem árabes, existem muçulmanos, que inclusive com representação no parlamento. Mas ele praticamente mandou todos calar. O que ele fez foi muito parecido agora, diante do Macron. Não quer dizer que o Macron seja santo. Estou apenas trazendo um outro ponto, que é um erro de comportamento de Sua Excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele botou na cabeça que para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ou Prêmio Nobel da Paz, falem com a pronúncia que acharem melhor, ele deve ser um protagonista em negociações e ele simplesmente está participando de todos esses fóruns com a perspectiva de que ele tem que coordenar e buscar de alguma maneira ser um grande mediador. Ninguém é mediador dessa forma. E ele está adotando um procedimento tático, ou melhor, um instrumento, uma metodologia que é a diplomacia presidencial. O que é a diplomacia presidencial? O presidente vai e faz a diplomacia propriamente dito, porque ele começa a viajar o mundo inteiro como se chefe de Estado ele fosse separado da chefia de governo.
Não, ele é as duas coisas. O papel dele primordial é governar o Brasil. Ele só vai na última instância porque ele é o último tomador de decisão, razão pela qual ele não pode participar de conversas como essas, porque no primeira instância ele é capaz de fazer uma promessa, depois ele retrocede. O que fica para o cenário internacional? Esse cara não cumpre a palavra, atinge o Brasil inteiro. Ou seja, já é um instrumento inadequado. Aí ele vai lá e fala que a União Europeia fez praticamente uma constrangimento Brasil. Constrangimento fez ele. Já tem há muito tempo que nós estamos tentando fazer esse acordo com a União Europeia e o primeiro passo concreto foi feito por Sua Excelência o presidente Bolsonaro, quando desvinculou os aspectos comerciais dos aspectos valorativos. E na questão de meio ambiente e direitos humanos, era o bloco que negociava, mas comercialmente cada país negociaria com o bloco europeu, individualmente de acordo com seus interesses. Por qual razão a coisa não andou? Porque a França, Irlanda e mais alguns outros países falaram, se a gente for negociar comercialmente com o Brasil bilateral, a gente dança. Como é que nós vamos concorrer com esse agronegócio que é um espetáculo? É o melhor agronegócio do mundo, é campeão, é eficiente, é eficaz, é correto. Está lá, não tem como eles concorrerem. Aí o que a França fez? A partir de agora nós vamos bater no Brasil. E nós não podemos permitir que esse acordo com a União Europeia saia. Aí ele volta, quer fazer um acordo com a União Europeia, para fazer demagogia. Por quê? Porque juntamente já tem uma série de críticas que estão sendo feitas ao agronegócio brasileiro, não foi ele especificamente, mas outros membros do governo, que já estão tentando bater no agronegócio brasileiro. Veja, aí quando você olha, você diz o que ele fez ali. Ele mostrou que a diplomacia presidencial não presta, que ele é um indivíduo mais tosco do que aquilo que se dizia do Bolsonaro, que ele acha que ele, e não o Zelensky, é a última bolacha do pacote, porque você não chega na casa de alguém, grita com o dono, ou vai no banheiro, deixa as portas abertas, ou sai abrindo todas as portas da sala. Não dá descarga. Não dá descarga. É basicamente o que ele fez. Foi na casa dos outros, entrou no banheiro, não deu descarga. É para quê? Para competir com o submarino? É bem possível que ele tenha feito isso, mas olha, eu vou te dizer do fundo do coração, é mais uma decepção, algo que não vai levar a nada. Agora ele chega com a Arábia Saudita e vai conversar com um chefe de Estado, de um Estado unitário e uma monarquia absoluta. Pode ver que ele entrou rindo ali. Ele também ele se sentiu à vontade. Com o monarca absoluto, que é o Papa. O Papa é monarca absoluto. Mas aí é diferente, porque o Papa ele é monarca de cidadãos do Estado do Vaticano e ele é líder da Igreja Católica, que são funções distintas. E aí ele não é como o califa, que está de olho no cangote dela, está de olho no com certeza. Mas só para encerrar, naquele caso ali com o monarca do Estado absoluto, ele chegou rindo, ele chegou feliz. É engraçado, todo mundo acusou o Bolsonaro de estar conversando, só que chefe de Estado tem que conversar com o chefe de Estado. Tá certo. Só que agora é que eu quero ver, porque este monarca vai dar um presente para ele. Ele vai usar demagogicamente para dizer que o presente pertence ao povo brasileiro. Só espero que daqui a 4 anos, se ele sair, não saiam 11 caminhões lá do Palácio da Alvorada.